Você sabia que a sua boca, neste exato momento, pode estar renovando o contrato de escassez que te aprisionou em ano anterior? Cada palavra de lamento, cada suspiro de dificuldade é a sua assinatura, inconsciente, em um documento que condena seu presente a repetir o passado. Isto não é um jogo. É uma lei. E hoje, você vai aprender a usar esta lei a seu favor. Fique comigo pelos próximos minutos se a sua alma está pronta para rasgar este contrato de uma vez por todas e decretar a sua liberdade financeira. Eu sinto a sua alma. Sinto o peso que você carrega, mesmo depois da virada do calendário. O mundo lá fora celebrou, soltou fogos, vestiu branco. Mas aí dentro, no silêncio do seu quarto, na primeira manhã do novo ano, você sentiu. Você sentiu o gosto de ontem. A mesma apreensão no peito, a mesma nuvem cinzenta pairando sobre os seus pensamentos financeiros. A folhinha na parede mudou, mas a energia, a frequência da preocupação, essa simplesmente viajou com você pela ponte da meia-noite. É uma sensação sutil, mas profundamente real. É como acordar de um sonho de festa e encontrar a mesma louça suja do dia anterior na pia. O cenário mudou, mas o trabalho, a dívida, a pendência, continuam ali, esperando. É a sua declaração pública de que você está assumindo o seu posto como legislador da sua própria realidade. Se você está pronto para essa jornada de mestria, para parar de ser um prisioneiro do calendário e se tornar o autor do seu decreto, então clique agora e assuma o seu lugar. Este é o seu compromisso com a sua própria libertação. Você chegou até aqui. Você ouviu a voz da sua própria alma dizendo que existe uma lei superior, um caminho diferente daquele da luta e do cansaço. Você entendeu que sua maior prisão não são as contas a pagar, mas a lealdade inconsciente à história que você conta sobre elas. Você despertou para a verdade de que você não é uma consequência do seu passado, mas o legislador soberano do seu agora. E agora, neste exato momento, o universo aguarda a sua sentença. A substância divina, plástica e obediente, espera pelo comando da sua voz para tomar uma nova forma. Chegou a hora de lhe entregar a ferramenta. A tecnologia espiritual que lhe foi prometida. Isto não é uma frase bonita. Não é um pensamento positivo para você repetir sem sentir. Isto é um instrumento de poder. Um ato jurídico divino. É a chave mestra que foi forjada para uma única fechadura. A porta do tempo que mantém você conectado à energia de escassez do ano que passou. Você é um batalhador, uma batalhadora espiritual. Ninguém pode negar sua fé. Ninguém pode questionar seu esforço. Você acende suas velas, você faz suas orações, você tenta manter o coração grato. Você trabalha e trabalha duro. Mas existe uma força, uma maré contrária que parece sempre mais forte. É a maré dos boletos que chegam com uma pontualidade divina que você gostaria de ver nas suas bênçãos. É a maré dos imprevistos, aquela máquina que quebra, aquele remédio que não estava no orçamento, aquela emergência que drena a sua reserva antes mesmo que ela possa ser chamada de reserva. E no meio dessa batalha, sua boca no piloto automático do cansaço começa a narrar a mesma saga, a saga da dificuldade. Sem perceber, você conta para o vizinho como o ano passado foi apertado. Você desabafa com um amigo sobre como as coisas não estão fáceis. Cada palavra, uma pá de terra jogada sobre a semente da sua esperança. Cada frase, um tijolo a mais no muro, que te separa da abundância. Você carrega o fantasma do ano que passou, não como uma memória, mas como uma identidade. Ele se tornou a sua certidão financeira. Quando você olha para sua conta, não vê apenas números. Você vê o eco de todas as vezes que o dinheiro não foi suficiente. Quando você usa esta chave, você não está pedindo permissão. Você está exercendo autoridade. Você está agindo como juiz da sua própria realidade, batendo o martelo na mesa do tempo e declarando a sessão anterior encerrada. Nula. Sem efeito. A ferramenta que eu vou lhe entregar se chama o Decreto da Virada. Cada palavra nele foi calibrada para operar em níveis profundos da sua consciência, e no tecido da realidade. Ele funciona porque não se baseia na sua força de vontade que é finita, mas na autoridade do seu espírito que é infinita.
Ele não tenta consertar o passado. Ele o declara legalmente morto. Ele remove a jurisdição da pobreza sobre a sua vida. Vamos entender a anatomia deste poder antes de ativá-lo. Cada parte é um componente essencial desta tecnologia. A primeira parte diz: pela autoridade do eu sou em mim. Este não é o seu eu pequeno, o eu que se preocupa e duvida. O eu sou é o nome de Deus em você. É a sua centelha divina, o seu passaporte para o poder criador. Ao declarar isso, você não está falando a partir do seu CPF ou da sua história de dificuldades. Você está falando a partir da fonte de toda a criação. Você está reivindicando sua herança divina e se colocando na posição de autoridade máxima sobre a sua vida. Você ouve a voz de todas as preocupações que te tiraram o sono. E essa certidão, esse documento energético, mancha sua visão do agora. Sua esperança para este novo ciclo já nasce cansada, já nasce ferida pela memória da escassez. É uma lealdade invisível à dor. Uma lealdade ao personagem que lutou e sobreviveu, mas que se esqueceu de que a guerra acabou. Aquele tempo já passou, mas a vibração dele ainda ecoa em suas células, em seus nervos, e principalmente em seu verbo. E é por isso que você se sente remando em círculos. Porque a âncora que te prende não está no seu presente. A âncora está fincada no leito daquele tempo que já se foi, mas que você, por um feitiço de lealdade, insiste em manter acorrentado ao seu barco. Você sente isso? Essa sensação de que o cenário mudou, mas o roteiro é o mesmo? Essa frustração de ver a mesma peça de teatro sendo encenada, com os mesmos atores, as mesmas dívidas, as mesmas angústias, só que num novo palco, o palco deste novo ano? Se você sentiu o fantasma do ano que passou assombrando sua conta, sua mente ou seu coração hoje, eu peço que você pare por um instante. Não para lutar, não para negar, apenas para reconhecer. A segunda parte é a ação. Eu agora decreto a nulidade total e irrevogável. Note a linguagem. Você não pede, você decreta. Um decreto é uma ordem que não pode ser questionada, e você decreta a nulidade. Na lei, algo nulo é algo que nunca teve validade legal. Você está dizendo ao universo que o contrato de pobreza que você assinou inconscientemente com o passado não tem mais valor. É um pedaço de papel sem assinatura, sem poder. E a palavra irrevogável significa que esta decisão não pode ser desfeita. É final. A terceira parte especifica o objeto da anulação, de toda e qualquer consciência de pobreza, dívida ou limitação herdada de ano anterior. Nós vamos à raiz. Não estamos anulando apenas as contas. Estamos anulando a consciência, a vibração, o sentimento, a identidade de devedor, de limitado, de escasso. Ao dizer herdada, você corta os laços com a energia daquele ciclo de tempo específico que foi, ano anterior. A quarta parte é o ato de fechamento. Eu cerro e selo permanentemente esta porta. Imagine uma porta de cofre, pesada e intransponível. Cerrar é fechar com força, selar é torná-la hermética. Nenhuma energia, nenhuma memória, nenhuma vibração daquele passado pode vazar para o seu presente. Você está criando uma barreira energética definitiva. A quinta parte estabelece a nova lei. Aquele tempo e sua lei não tem mais jurisdição sobre mim. Este é o primeiro ato de poder, reconhecer a verdade do seu campo energético. Se isso ressoa em você, se essa dor é familiar, reconheça isso agora. Não precisa falar para ninguém, apenas para sua alma. Respire fundo, bem fundo, sentindo o ar encher seus pulmões. E ao soltar o ar, apenas admita em seu coração ou em um sussurro: sim, isso é real para mim. Agora que você reconheceu essa sombra, agora que você teve a coragem de admitir para si mesmo que o fantasma de ano anterior ainda se senta à sua mesa, nós chegamos a um ponto de poder. Uma encruzilhada. E o que eu vou lhe revelar agora é a razão pela qual a sua fé e o seu trabalho duro parecem não ser suficientes. Preste muita atenção, porque esta é a chave que abre a cela ou a tranca de vez. O que você faz com suas memórias não é o problema é o que você faz com a sua boca.
Cada vez que você suspira e diz nossa, o ano passado foi tão difícil, você não está apenas lembrando. Você está invocando. Cada vez que você conta a um amigo sobre a dívida que começou em ano anterior, você não está desabafando. Você está proferindo uma sentença judicial que reabre um caso que já deveria estar arquivado no tribunal do tempo. A pobreza tem suas próprias leis. A lei do esforço sem resultado. A lei do imprevisto. A lei do não é suficiente. Você está se retirando dessa jurisdição. Você está dizendo que as leis daquele antigo território não se aplicam mais a você, o cidadão do reino da abundância. E finalmente a sexta parte instaura a nova ordem. Apenas a lei da abundância divina opera no meu agora. Está selado. Está feito. Você não deixa um vácuo. Você preenche o espaço com a nova legislação. A única lei que tem permissão para operar na sua vida a partir deste momento é a lei do fluxo, da provisão, da graça, da abundância. E as palavras finais, está selado, está feito, são o martelo do juiz, é a confirmação universal de que a nova realidade entrou em vigor. Agora você conhece a chave. Você entende seu poder. Mas uma chave só funciona quando é usada. Este é o momento do poder. Este é o seu chamado à ação espiritual. Eu peço que, onde quer que você esteja, pare por um instante. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas traga sua atenção para dentro, para o centro do seu peito. Respire fundo. Sinta o poder silencioso que reside aí. Sinta a autoridade do seu espírito. Sua palavra, seu verbo, é a ferramenta mais poderosa que a divindade lhe concedeu. É a substância primordial em ação. E, sem perceber, você tem usado esse poder sagrado para dar nova vida a um cadáver energético. Você está puxando a vibração, a frequência exata daquela escassez, daquele aperto, daquela angústia, e a está arrastando com força para dentro do seu momento presente. O seu agora, que deveria ser um campo fértil e limpo, está sendo contaminado pela poeira do que já passou. Entenda a gravidade espiritual disso. Não é uma metáfora. É uma lei. O universo não distingue entre o que foi e o que é. Ele apenas responde ao comando vibracional que você emite agora. E a sua voz, narrando a saga da dificuldade passada, é o comando mais claro que ele recebe. E qual é o custo de permanecer nesse ciclo? Qual é o preço de continuar a usar sua voz para reanimar o passado? O custo é o seu futuro. O custo é a porta da oportunidade que se fecha antes mesmo de você vê-la. É a ajuda inesperada que desvia do seu caminho porque a sua frequência está transmitindo um sinal de problema. O custo é começar cada dia já em débito energético, tentando remar para frente com uma âncora pesada de ressentimento e memória amarrada em sua alma. Você não é um mendigo pedindo uma esmola ao universo. Você é o legislador decretando a lei. Sinta essa mudança em sua postura. Sinta seus ombros se alinhando. Sinta a coroa invisível da sua soberania sobre a sua cabeça. Agora, com essa autoridade pulsando em você, repita este decreto comigo. Não apenas com a sua boca, mas com cada célula do seu ser. Fale as palavras como se fossem suas, porque elas são. Vamos selar o passado juntos. Em voz alta ou no seu coração, declare comigo, palavra por palavra. Pela autoridade do Eu Sou em mim, eu agora decreto a nulidade total e irrevogável de toda e qualquer consciência de pobreza, dívida ou limitação herdada de ano anterior. Eu cerro e selo permanentemente esta porta. Aquele tempo e sua lei não têm mais jurisdição sobre mim. Apenas a lei da abundância divina opera no meu agora. Está selado. Está feito. Respire. Sinta o que você acabou de fazer. Você acabou de realizar um ato de poder supremo. Você bateu o martelo. Você encerrou um capítulo. Você não virou a página. Você queimou o livro antigo. Sinta a leveza. Sinta a paz que vem com a finalização. A substância do universo ouviu. O eco da sua criação já está se movendo através do tempo e do espaço para cumprir a sua palavra. Permanecer nesse padrão não é apenas ficar parado. É andar para trás. É sentenciar-se a reviver. Ano anterior de novo, apenas com um número diferente na folhinha. A dor será a mesma. Os boletos terão o mesmo peso.
A sensação de lutar e não sair do lugar será a sua realidade constante. Você está em uma encruzilhada, e a inércia é uma escolha. O silêncio é uma escolha. E continuar a narrar a velha história é a escolha de assinar, com sua própria voz, o contrato de repetição da dor. A pergunta que o universo lhe faz neste exato momento é: a quem você dará sua lealdade? A história do que foi e que já não existe mais, ou a possibilidade infinita do que pode ser, que reside unicamente no poder do seu agora? Você não pode servir a dois senhores. Você não pode construir uma nova casa sobre os escombros da antiga. Você precisa fazer uma escolha. Uma declaração. Um corte energético que é SOE, pelos céus e pela terra. Você precisa decidir se sua voz será um eco do passado ou um decreto do futuro. Esta escolha precisa ser feita agora, não amanhã. Não depois. O poder só existe neste instante. E a sua decisão neste instante é o que vai determinar a qualidade de todos os seus próximos instantes. A porta para a pobreza de ano anterior está, neste exato momento, cerrando-se e selando-se para sempre. Bem-vindo ao seu primeiro dia, sob uma nova lei. Você sentiu o poder em sua voz, você sentiu a vibração da sua própria autoridade divina quando decretou comigo. Aquele foi o ato jurídico, o selo no tempo. Mas um decreto, para se tornar a realidade vivida, precisa ser executado diariamente. A chave mestra que eu te entreguei não é um amuleto para ser guardado, é uma ferramenta para ser usada. É a sua nova forma de operar no mundo. A partir deste exato momento, o decreto da virada se torna o seu ritual de poder, a prática que sustenta sua nova jurisdição, e eu vou te instruir exatamente como fazer isso. Você não vai apenas saber, você vai se tornar mestre na aplicação desta lei. A primeira aplicação é a mais importante. É o seu ato de soberania matinal. Ao abrir seus olhos, antes que seus pés toquem o chão, antes que a mente comece a negociar com as preocupações do dia, sua primeira palavra será a lei. Chegou a hora de tomar o seu poder de volta, a hora de declarar sua soberania sobre o seu próprio tempo. Este não é um ato de pensamento positivo. É um ato de jurisdição espiritual. Você é o juiz da sua realidade. E o seu primeiro ato como autoridade é declarar sua escolha. Eu quero que você use a matéria, o plano da forma, para selar essa decisão. Vá até os comentários agora mesmo. Este não é um comentário para mim, é o seu primeiro decreto de independência. É a sua assinatura no documento que inicia o seu novo precedente legal de abundância. Respire fundo, sinta a autoridade crescendo em seu peito, e decrete a sua escolha para que o universo inteiro ouça e obedeça. Escreva com toda a sua intenção: eu escolho o agora, faça isso agora. Declare sua lealdade ao poder que reside unicamente neste momento. Eu escolho o agora. Quantas vezes você já disse para si mesma, para si mesmo, com o coração cheio de uma esperança frágil: agora vai ser diferente? Quantas vezes você tentou, com toda a força da sua alma de batalhador, simplesmente virar a página? Você se encheu de coragem, fez planos, trabalhou o dobro, talvez até fez promessas. Você usou a sua força de vontade como um ariete contra as portas de bronze da dificuldade, acreditando que o esforço, por si só, seria a chave para um novo destino financeiro. Com a voz ainda sonolenta, mas carregada de intenção, com o corpo ainda entregue ao descanso, mas com o espírito já desperto, você vai declarar, em voz alta ou em um sussurro potente: pela autoridade do Eu Sou em mim, eu agora decreto a nulidade total e irrevogável de toda e qualquer consciência de pobreza, dívida ou limitação herdada de 223. Eu cerro e selo permanentemente esta porta. Aquele tempo e sua lei não têm mais jurisdição sobre mim. Apenas a lei da abundância divina opera no meu agora. Está selado. Está feito. Você faz isso para estabelecer a lei do dia. Você informa ao universo, à sua mente subconsciente e a cada célula do seu corpo qual é o único sistema operacional que tem permissão para rodar nas próximas 24 horas. Você não pede por um bom dia, você decreta a substância da qual ele será feito. A segunda aplicação é a sua defesa espiritual imediata. O decreto da virada é a sua nova senha mental.
Durante o seu dia, o fantasma de 223 vai tentar bater à sua porta. Ele virá na forma de uma memória de uma conta que não fechou, de um não que você ouviu, de uma sensação de aperto no peito ao pensar em dinheiro. E eu honro esse esforço. O universo honra sua dedicação, mas preciso lhe revelar uma verdade fundamental. A força de vontade, sozinha, não pode quebrar um padrão vibracional. A força de vontade é uma ferramenta do plano material. Ela move músculos, ela paga contas, ela cumpre horários. Mas ela não tem autoridade, ela não tem jurisdição sobre as leis invisíveis que governam a substância da sua realidade. Tentar mudar sua vida financeira apenas com esforço bruto é como tentar apagar uma dívida no mundo espiritual usando o dinheiro do mundo físico. São moedas diferentes. São reinos diferentes. Outros talvez tenham lhe ensinado a simplesmente pensar positivo. A colocar um sorriso no rosto e ignorar o extrato bancário. A repetir frases bonitas enquanto o coração se afoga na angústia dos boletos que vencem amanhã. Isso não é poder, isso é uma maquiagem espiritual. É uma tentativa de pintar de dourado uma estrutura que está enferrujada por dentro. E aqui está a falha fatal dessa estratégia. Não adianta virar a página se a tinta do passado continua vazando para a folha em branco. Enquanto o contrato energético, com a escassez de 2023 ainda estiver ativo no seu subconsciente, qualquer pensamento positivo será apenas uma gota de água doce em um oceano de amargura. Ele virá como um sussurro do antagonista, dizendo: lembre-se como foi difícil. No exato instante em que essa memória, esse pensamento, essa emoção surgir, você não vai lutar contra ela. Você não vai se sentir culpado por pensar nisso. Você vai simplesmente aplicar a lei. Você vai parar por um segundo, respirar fundo e decretar, mesmo que mentalmente, nulidade total e irrevogável. Esta consciência de 223 não tem mais jurisdição sobre mim. Cerro e selo esta porta. Apenas a lei da abundância divina opera no meu agora. Você vai usar o decreto como um firewall espiritual. Cada vez que você faz isso, você enfraquece o padrão antigo e fortalece a nova realidade. Você treina sua mente a reconhecer que qualquer pensamento de escassez é um invasor ilegal em seu território soberano. Agora, vamos tornar isso físico. Vamos ancorar este poder no mundo da matéria. A palavra falada move a energia. A palavra escrita a ancora na terra. Eu quero que você pegue um pedaço de papel, um post-it, o bloco de notas do seu celular, e escreva o decreto da virada na íntegra. Este papel não é um lembrete. É um documento. É a sua certidão de liberdade financeira. Coloque este decreto escrito dentro da sua carteira, colado no espelho do seu banheiro, na tela do seu computador. Ele se dissolve antes mesmo de chegar à margem. A sua boca sorri, mas o seu campo energético ainda vibra na frequência da dívida, da limitação, do não é para mim. E o universo não responde às suas máscaras, ele responde à sua vibração real. O maior engano, a ilusão mais perigosa que venderam para você, é a de que a mudança acontece por acaso, por sorte, ou por um milagre externo que descerá do céu sem a sua participação ativa. Esperar que a sorte mude é entregar o seu cetro de poder, é se declarar um súdito do acaso quando você nasceu para ser um legislador da sua própria realidade. O erro, a grande falha nunca esteve na sua fé ou no seu esforço. O erro estava no método. Você estava tentando negociar com uma lei antiga, quando seu poder é o de revogá-la completamente. Você estava tentando remendar um contrato rasgado, quando sua autoridade é para incinerá-lo e redigir um novo. A verdade é que existe uma lealdade invisível, uma aliança silenciosa que você mantém com a sua história de dor. É estranho dizer isso, mas a escassez se tornou uma identidade familiar. Você sabe como se sentir preocupado. Você sabe como é a conversa sobre a dificuldade. É um território conhecido, e uma parte sua se sente segura ali, mesmo que seja a segurança de uma prisão. Coloque-o onde seus olhos possam encontrá-lo. Cada vez que você ouvir, não precisa nem ler em voz alta. O simples ato de ver a palavra escrita reforçará a nova lei em seu subconsciente.
Você está cercando sua realidade com a verdade do seu poder. E agora, o momento da ativação mais profunda. O ato de rebatizar sua realidade financeira. Eu quero que você faça algo que talvez nunca tenha feito. Pegue o extrato bancário mais recente, ou abra o aplicativo do seu banco agora mesmo. Sim, agora. Olhe para os números. Olhe para o saldo, para as transações, para o que quer que esteja ali. Não julgue. Não sinta medo. Não sinta esperança. Apenas olhe como um soberano olha para seu território. Este território, até este momento, estava sob a lei antiga. E agora, você, com a autoridade que lhe foi conferida pelo seu próprio Eu Sou, vai impor a nova lei sobre ele. Olhe para a tela do seu celular ou para o papel em suas mãos, respire fundo, sinta o poder subir pelo seu peito e fale o decreto da virada diretamente sobre ele. Declare sobre sua conta, declare sobre seus boletos, declare sobre sua carteira, rebatize sua realidade financeira agora. Fale com a autoridade de quem sabe que sua palavra é a causa, e os números na tela são apenas o efeito temporário de uma lei que acaba de ser revogada. Para que a nova lei da abundância possa operar, você precisa primeiro renunciar à cidadania do reino da escassez. Você precisa quebrar essa lealdade, não com força, não com luta, mas com um ato de soberania espiritual. Um decreto de liberação. Então, agora. Onde quer que você esteja. Pare por um instante. Respire fundo, sentindo o ar encher não apenas seus pulmões, mas o seu espaço de poder. Traga à sua mente todas as tentativas frustradas. Toda a força de vontade gasta. Todos os pensamentos positivos que se perderam no vento. Sinta o peso de todas as estratégias que falharam, não com julgamento, mas com compaixão. Elas foram o melhor que você soube fazer com as ferramentas que lhe deram. Mas hoje, você recebe uma nova ferramenta. Uma ferramenta de poder soberano, e com a autoridade da sua alma, que escolhe a liberdade neste exato momento. Prepare-se para emitir sua primeira sentença como juiz da sua própria causa. Prepare-se para assinar sua própria carta de alforria. Respire fundo mais uma vez, e com a voz firme para que o universo inteiro seja sua testemunha, declare em voz alta, sinta cada palavra vibrar em seu peito, e dissolver as correntes antigas. Eu libero toda lealdade à minha história de escassez. E por isso a sua força de vontade se esgotou. Sinta a vibração mudar. Sinta a autoridade na sua voz sobrepondo os números na tela. Você não está negando a realidade. Você está decretando a nova realidade que irá, por lei divina, se manifestar sobre a antiga. Este é o seu poder em prática. Esta é a sua mestria em ação. Sinta o que você acabou de fazer. Sinta a vibração que ainda ecoa no ar. Você não apenas falou palavras. Você executou uma sentença divina. O ar ao seu redor mudou. A energia respondeu, pois ela não tem escolha a não ser obedecer à autoridade do Eu Sou que habita em você. Aquele contrato com a dificuldade assinado no piloto automático está rasgado. A jurisdição da escassez sobre a sua vida está irrevogavelmente encerrada. Agora, respire fundo e receba a sua nova identidade. Deixe que estas palavras se tornem o seu novo sangue, a sua nova verdade, o ritmo do seu coração. O passado está selado. A pobreza de ontem não tem poder. A memória da dívida não tem mais voz. O fantasma de 2023 é agora apenas pó e eco. Ele não pode mais cruzar a fronteira do agora. A porta foi cerrada. A porta foi selada. Aquele tempo e sua lei não têm mais jurisdição sobre mim. Por isso a sua fé pareceu vacilar. Você não estava lutando contra a falta de dinheiro. Você estava em guerra contra uma lei, mas usando as ferramentas erradas. Você tentou mudar a matéria com a matéria. Tentou empurrar a parede da escassez com as próprias mãos, quando a instrução divina sempre foi outra. A instrução não é sobre força, é sobre autoridade. Não é sobre lutar, é sobre legislar. E é aqui, neste exato instante, que a sua libertação começa. Porque eu estou aqui para te apresentar a uma lei superior. Uma lei que não se curva ao calendário, que não se importa com o extrato bancário de ontem, que não presta contas à memória da sua dor. Existe uma lei que governa o tempo, a substância e a forma,
e essa lei responde a um único soberano, essa lei responde a você. A grande hipnose, o feitiço que te manteve acorrentado, foi te fazer acreditar que você é uma consequência do tempo, que você é o resultado do que aconteceu em janeiro e em março no ano que passou. Eles te ensinaram a olhar para trás para entender quem você é hoje. E essa é a maior mentira já contada à sua alma. Você não é um eco do passado. Você é a voz que decreta o presente. Minha palavra é a lei. Meu verbo é o juiz. Minha voz é o martelo que decreta a nova realidade. Meu agora é abundante. Meu agora é próspero. Meu agora é governado unicamente pela lei da abundância divina. Onde havia preocupação, agora há certeza. Onde havia falta, agora há fluxo. A substância divina da riqueza me ouve e me obedece. Meu futuro é livre. Meu futuro é ilimitado. Cada novo dia nasce sob a bênção da suficiência. As portas que se abrem são para mim. As oportunidades que surgem são para mim. O dinheiro que flui no mundo encontra o caminho até mim, pois eu sou um centro magnético de prosperidade. Eu não sou mais um prisioneiro do calendário. Eu sou o legislador do agora. Esta palavra que te libertou não te pertence. Ela é uma chave universal, forjada no fogo da verdade divina para abrir todas as jaulas. Guardá-la para si é negar sua própria natureza abundante. Agora que você foi abençoado, seu próximo ato de poder é se tornar a bênção. Quando você compartilha este vídeo, você não está enviando um link. Você está enviando um decreto de libertação. Você está despachando um anjo com uma mensagem de esperança. Você se torna um farol, um agente da lei divina, estendendo a graça que acabou de receber para iluminar o caminho de outra alma cansada. O poder que rege a sua realidade financeira, a sua paz, a sua expansão, não está na economia, não está no governo, não está nem mesmo na sua história. O poder reside, e sempre residiu, na vibração que emana da sua palavra falada no único momento que existe, o agora. Esta é a virada de paradigma. Esta é a chave do seu despertar. O verbo, a sua palavra carregada de intenção e sentimento, falada no momento presente, é a única autoridade que o universo reconhece. Sua boca não é apenas um instrumento de comunicação, é um portal de manifestação, é um tribunal onde sentenças são proferidas a cada instante. E até hoje, sem saber, você tem sido o juiz que repetidamente assina a sentença da sua própria limitação, lendo em voz alta os autos do processo de ano anterior, e decretando que aquela realidade continue em vigor. Você tem sido leal à sua história de escassez, e o universo, como um executor fiel da lei, apenas obedeceu ao seu decreto contínuo. Mas essa jurisdição acaba hoje. Acaba agora. Porque você está prestes a entender que você não é a vítima do tempo. Você é o legislador que decreta o que é lei no seu presente. O agora é um campo de potencial puro, uma tela em branco, uma substância divina que aguarda comando. Abençoe alguém com esta palavra. Seja a resposta para a oração silenciosa de outra pessoa. Envie este ato de poder agora. Você atravessou o portal. A sua voz, antes um eco das dificuldades de ontem, agora ressoa com a frequência da autoridade divina. Você sentiu o poder do seu verbo quebrar as correntes do tempo. Você sentiu a sua própria palavra selar a porta para o fantasma de um ano que não existe mais. A sua identidade foi rebatizada pela força do Eu Sou que habita em você. Mas a palavra falada que dissolve as sombras no plano etérico pede um último ato para se ancorar no plano da matéria. Pede um selo. Uma assinatura. Uma aliança final entre o seu espírito e a sua nova realidade manifestada. Este é o momento do testemunho. É o instante em que a sua decisão, tomada no santuário do seu coração e declarada pela sua boca, se torna um documento irrefutável, um registro público no grande livro da vida. O espírito comanda, a matéria obedece. A sua voz deu a ordem, e agora suas mãos irão lavrar a sentença final. O ato de escrever não é apenas um ato de memória, é um ato de encarnação. É trazer o decreto do céu para a terra. É transformar a vibração em forma, o invisível em visível. O passado é apenas um registro, um arquivo morto. Ele não tem poder ativo, a menos que você o reanime com a sua atenção e com a sua palavra.
Cada vez que você diz, o ano passado foi tão difícil, você pega aquele arquivo mofado, sopra poeira e o coloca na mesa do agora, ordenando que a realidade se molde a ele mais uma vez. Você não está lembrando, você está invocando. A esperança que eu te trago não é uma esperança vazia de que as coisas vão melhorar. É a certeza soberana de que você tem a ferramenta para comandar a melhoria. O novo caminho não é sobre esperar por um milagre externo. É sobre se reconhecer como o portal do milagre. É sobre entender que a sua palavra é a tecnologia espiritual mais avançada que existe. Ela é o ponto de encontro entre o invisível e o visível. Ela dá forma à energia. Ela comanda a substância universal a se organizar de acordo com o padrão vibracional que você emite. A sua voz é o selo real que autentica a sua realidade. Então, respire fundo. Sinta o poder retornando ao seu centro. Sinta a autoridade subindo pelo seu peito e se alojando em sua garganta. O cansaço que você sentia era o cansaço de remar contra a maré, de lutar uma batalha que não era sua. Cada letra que você digita é um tijolo na fundação do seu novo templo de prosperidade. Cada palavra é uma cláusula no seu novo contrato com a abundância infinita, um contrato onde você é o único legislador e o único beneficiário. Pense neste momento não como o fim de um vídeo, mas como a cerimônia de posse da sua nova vida. O espaço de comentários abaixo não é uma simples caixa de texto. Hoje ele é o nosso cartório divino. É o local sagrado onde você depositará o seu juramento, não para mim, mas para si mesmo. Para sua alma. Para o universo que aguarda ansiosamente a sua ordem para poder lhe servir. Ao inscrever o decreto, você está dizendo ao cosmos: eu não estou mais em negociação com a escassez. Eu não estou mais pedindo permissão para ser próspero. Eu estou por direito divino assumindo meu lugar de poder. A minha decisão é final e irrevogável. Este é o ritual que sela a aliança. É o seu compromisso público de nunca mais se identificar com a falta. É a sua declaração de que a jurisdição do passado sobre a sua vida financeira terminou para sempre. Cada pessoa que ler o seu decreto se tornará uma testemunha da sua libertação, e a sua coragem se tornará um farol para a libertação de outros. A paz que começa a nascer agora é a paz de quem entende a lei e assume o seu lugar de poder. Você não precisa mais lutar contra as sombras de ontem. Você só precisa acender a luz da sua palavra soberana no agora. Você é o constituinte do seu próprio universo. E a primeira emenda, o primeiro artigo da sua nova Constituição pessoal, declara a sua soberania absoluta sobre o seu momento presente. Você não pede, você não espera, você não torce. Você decreta. Compreenda a magnitude disto. A sua jornada a partir de hoje não é mais a de um batalhador que luta por migalhas. É a jornada de um mestre que treina sua autoridade. É um caminho de disciplina do verbo, de vigilância da palavra, de maestria da própria vibração. Cada palavra que sai da sua boca será um tijolo na construção do seu novo templo de prosperidade, ou uma pedra no muro da sua antiga prisão. A escolha é sua, a cada instante. E este canal não é um lugar de entretenimento, é um campo de treinamento, é um dojo espiritual para a sua voz. Inscrever-se neste canal não é sobre seguir um criador de conteúdo, é sobre se comprometer a treinar a sua autoridade divina. É um ato de alinhamento. Você não está apenas comentando, você está legislando. Você está publicando a nova lei que rege o seu universo pessoal. Agora, respire fundo. Sinta a autoridade que pulsa em seu peito, a certeza que acalma sua mente. Este é o seu selo final. O ato que conclui o ritual e ativa permanentemente a lei em sua vida. A sua tarefa sagrada é esta. Vá agora até os comentários e escreva, na íntegra, o seu decreto de libertação. Torne-o o documento público da sua nova realidade. Assine o seu alvará de soltura. Pela autoridade do Eu Sou em mim, eu agora decreto a nulidade total e irrevogável de toda e qualquer consciência de pobreza, dívida ou limitação herdada de 223. Eu cerro e selo permanentemente esta porta. Aquele tempo e sua lei não têm mais jurisdição sobre mim. Apenas a lei da abundância divina opera no meu agora. Está selado.
Está feito.